how are you doing? Everything okay? Guys, vamos dar início ao nosso curso de expressões e conforme eu comentei com vocês, esse curso de expressão ele vai trazer tanto um aumento de vocábulo por conta das expressões em si, quanto também por a gente traduzir, analisar algumas expressions, o vocábulo que está presente nessa expressão também pode ajudar muito a ampliar o seu léxico, né? Léxico é o seu campo de vocabulário. Então, let's get started, guys. 10 expressions per class. São 10 expressões por aula. Então, vamos lá. Let's start. Piece of cake. Piece of cake, literalmente traduzindo, significa pedaço de bolo. Quem é meu aluno sabe porque eu uso muito essa expressão em aula. Piece of cake, como expressão, significa algo que é muito fácil. Em português a gente falaria mamão com açúcar, né? Então eu coloquei o example, English is a piece of cake. Mamão com açúcar é muito fácil. The next, guys, it's not rocket science. It's not rocket science é bem parecida com a expressão, o significado é bem parecido com piece of cake. E significa, traduzindo, não é a ciência de foguetes. Acredito eu que ciência de foguetes deve ser algo um tanto quanto complexo. Mas quando a gente fala it's not rocket science, a gente está falando que não é complexo, que é algo que não é complexo. Alguma coisa que não é cabeluda, que não é um bicho de 7 cabeças. Então, por exemplo, you don't have to be a rocket scientist to understand that. Você não tem que ser um cientista de foguetes para entender isso ou aquilo. Claro que temos algumas variações, né? For example, foi de it's not a rocket science para you don't have to be a rocket scientist. Então, existe variação nas expressions, é claro. The next, guys, cup of tea. Cup of tea, literalmente traduzindo, significa xícara de chá. Mas a expressão significa que é algo que é ou não da sua praia, que é ou não do seu interesse. Então, eu coloquei na afirmativa a sentença que é soccer is my cup of tea, mas eu poderia ter falado soccer is not my cup of tea, no significado de é ou não é, futebol é ou não a minha praia, é algo que eu curto ou não. Olha o outro exemplo, I have two girls talking in a party, e uma fala para outra, né? What do you think about that guy with a black shirt? E a outra, he's not my cup of tea, ou seja, ele não é muito do meu tipo, não faz muito meu tipo, não é do meu interesse. The next, guys, the next expression is it cost me an arm and a leg. Translated to Portuguese, me custou um braço e uma perna. Isso é a tradução em português, it cost me an arm and a leg. E isso quer dizer que quando a gente pagou muito caro numa coisa e custou muito dinheiro. Em português, we use the expression me custaram os olhos da cara. A gente fala isso em português. E aí o exemplo que eu trouxe da example is that TV cost me an arm and a leg. Very good! Let's keep going. Don't see eye to eye. Don't see eye to eye significa não ver olho no olho, um pouco confuso, né? Mas vou contar uma história para vocês bem rapidinho. Eu tive um aluno uma vez que ele foi tentar usar essa expressão, ele não conhecia essa expressão. Era um aluno intermediário para Inter, estava no pré-Inter na época. E ele acabou falando, the other teacher won't go with my face. No sentido assim, a outra teacher não ia com a cara dele. Mas a expressão, isso, se um nativo ouvisse isso, ele ia ficar com uma cara de banana. Tipo, Jesus, o que essa criatura tá querendo dizer, né? Won't go with my face. Essa foi minha cara, na verdade. Eu não me entendi. Até que eu traduzi, né? O que é won't go with my face. Mas, na verdade, a expressão mais certa, mais fluida e mais nativa, entre aspas, a ser dita, seria don't see eye to eye, que é não ir com a cara de alguém. Então, olha o exemplo. She's not going to the party because she doesn't see eye to eye with Mary. Ok? Ela não vai muito com a cara da Mary. The next, propose a toast. Propose a toast, if you translate, toast é torrada. E aí você pode ficar com uma cara de, meu Deus, eu não tô entendendo nada. O que essa torrada tá fazendo no meio da expressão, né? Mas enfim, propose a toast, sem traduzir literalmente, propose a toast significa propor um brinde. Então, the example, in a wedding party, let's propose a toast for the couple. Very good. Let's keep going. Packaging like sardines. Packaging like sardines. Ai, tem um cabelo aqui, guys. Voltando.
Packaging like sardines significa que você está empacotado que nem sardinha, quando você está num lugar muito cheio. Essa é bem parecido com o português, a tradução até bate, né, com a expressão que é em português. Então, I brought an example. Take a bus at 7 a.m. is horrible. I feel packaging like sardines. In São Paulo, subway, it's exactly packaging like sardines, 7 a.m. Bom, vamos lá. Keep your fingers crossed for me. Traduzindo literalmente até que faz sentido também no português, ó. Fingers, keep your fingers crossed for me. Mantenha os seus dedos cruzados por mim. Wish me luck, deseje-me sorte. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é I have a test today. Keep your fingers crossed for me. Very good, guys. Agora as duas últimas, pulling your leg and you are kidding me, também são parecidas. Pulling your leg, lembra que pull, actually, or push, são false friends. Push é empurrar e pull é puxar. Então, pulling your leg é alguma coisa como puxar sua perna, mas cuidado, toma cuidado com essa expressão. Porque quer dizer, na verdade, no fundo, quer dizer que alguém está zoando com você. Zoando com a sua cara. Então, for example, Mom, come on, don't believe in him, he's just pulling your leg. Tipo, mãe, qual é, né? Não acredita nele. Ele tá zoando com a sua cara. Essa é a tradução que a gente traria para o português. Claro que é bem importante que vocês entendam a funcionalidade da expressão, né? Pull your leg, it's similar to zoando com a sua cara. You're kidding me é bem parecido também, tipo, você tá de brincadeira, né? Ou você tá de sacanagem, ou alguma coisa assim. Então, os example é uma conversa também. For example, um aluno fala pro outro, the test is tomorrow. E o outro desesperado, que não sabe de nada, fala, are you kidding me? I didn't study, the test is tomorrow. Não, tipo, você tá brincando, né? O teste é amanhã, eu estudei. Like that. Então é isso, guys. Essas 10 first expressions. Espero vocês nos próximos vídeos. Não deixem de fazer os exercícios, ok? Os exercícios dentro da plataforma. Todos esses materiais estão possíveis para vocês fazerem um download também. E também temos o listening. Então vocês podem baixar essa aula e ouvir em qualquer lugar onde vocês estiverem. Guys, é isso. See you. Bye bye.